Olá, gente, boa tarde. Márcio Simões subindo o vídeo agora às 15 horas e 5 minutos para desejar a vocês uma excelente tarde. Já acabei de retornar para São Paulo, tive hoje algumas reuniões, muitas foram adiadas para amanhã e para a próxima semana, porque na quinta-feira eu tenho um compromisso inadiável, né? E mas estamos aqui, voltei agora do interior, cansado, muito cansado, muitas visitas e muita usa muito a cabeça, o psicológico e chega numa certa hora do dia você está esgotado, né? Mas estamos aqui, minha gente. Estou subindo o vídeo para desejar a todos vocês uma boa tarde, um, uma excelente tarde para todos e dizer a vocês que Márcio Simões está aqui com toda a força, tá? Muito otimista. Quero agradecer a todos aí que estão aí pedindo amizades aí nos Facebooks de Márcio Simões, tá? E também vamos já abrir um novo Face, porque o segundo Face, se não me falha a memória, deve faltar de 10 a 20, só tem 10 ou 20 vagas aí para encher, tá? Então deve estar enchendo de hoje para agora até para a noite, já deve estar enchendo. E provavelmente só irei já abrir um novo Face em breve, ou então teremos aí a nossa página da Cibev, onde vocês podem aí solicitar amizade lá na nossa página lá e seguir a nossa página e vamos lá, minha gente. Vamos lá, todo mundo junto, de mão dada com Márcio Simões 2022. Mas é isso aí, minha gente. Hoje fui para o interior e eu estava escutando um pouco de notícias pela Rádio Jovem Pan. Me parece que o nosso ministro Paulo Guedes retornou ontem de férias. Agora está aí uma grande polêmica sobre o aumento do salário mínimo. Vamos ver o que ele irá nos aprontar, né? Vamos ver se o salário mínimo vai aumentar de acordo com o índice que houve de inflação no país, né? O percentual que houve de inflação, que seria mais do que o correto, né? Mais do que o correto, independente já do salário mínimo ser o mínimo do mínimo, que não dá para uma família se sustentar, todos nós sabemos disso. Então, nada mais do que correto de, no mínimo, atualizar esse salário pelo índice da inflação, para que a perca de poder de compra seja o mínimo possível aí para o cidadão brasileiro, né? Porque a grande realidade é que com o salário mínimo brasileiro, o poder de compra do cidadão brasileiro, do trabalhador, é vergonhoso, tá? É vergonhoso, todos nós sabemos disso. Por que o nosso Brasil não é igual a outros países que por aí a gente vê, que mesmo as pessoas tendo como base um salário mínimo, elas conseguem sobreviver, não conseguem obter luxos e nem muitas regalias, mas conseguem viver, né? A gente vê aí, a gente tem diversos amigos que moram nos Estados Unidos, e amigos brasileiros, amigos americanos, e que é uma verdadeira vergonha
um brasileiro ir a um supermercado para lotar um carrinho, uma verdadeira vergonha o valor da compra do básico que um brasileiro possa vir fazer. É uma vergonha o valor em vista da compra que um cidadão norte-americano vai ao mercado, lota um carrinho, com o que ele gasta é muito pouco e leva de tudo que ele quiser um pouco, né? Então, o poder de compra do cidadão americano é um poder de compra muito bom, tá? A gente sabe que em alguns estados dos Estados Unidos, como na Califórnia, o custo de vida é alto. Nós sabemos disso. Sabemos que a moradia na Califórnia é caro e que é muito difícil se sobreviver na Califórnia, mas com a base em alimentação é caro, mas é muito mais barato que para nós ainda. O poder de dinheiro do americano é muito maior do que o poder do dinheiro do brasileiro. Então, isso nos causa, aqui no bom sentido, nos causa até uma certa inveja, né, gente? Tá? A gente vê aí, tem várias pessoas que eu acompanho que estão lá nos Estados Unidos, né? Paulo Paternes, Rodrigão, e tem outras pessoas aí que estão lá também, e que fazem isso, não precisa muito. Aí o deputado federal aí, o Luiz Miranda, que está sumido, né? Não escuto mais falar do Luiz Miranda, uma pessoa a qual eu acompanhei muito tempo aí. Viveu lá, sempre fez uma grande apologia aos Estados Unidos e de certa forma induziu muitos brasileiros a ir embora do Brasil para os Estados Unidos. E por muitas e muitas vezes tem vídeos dele criticando duramente o Brasil. Entendeu? Então, hoje ele está de volta ao Brasil e ele é um deputado federal, né? Então é aquilo que eu sempre digo, não se pode cuspir para cima, que vem de volta no seu rosto, né, meu amigo deputado Luiz Miranda? No final o senhor voltou para o Brasil, e é aqui no Brasil que o senhor tem hoje um bom cargo, o senhor é um servidor público, o senhor tem aí um salário excelente e, porém, o senhor está sumido. Não estou escutando muito falar do senhor ultimamente, né? Depois daquele bafafá todo que houve, com a tentativa aí de acusações aí de crime de estelionato contra Vossa Excelência, o deputado federal Luiz Miranda, que é uma pessoa que eu sempre admirei bastante, uma pessoa de uma inteligência privilegiada, tá? Eu não escutei mais falar de você, Luiz. Mas é isso aí. Luiz Miranda viveu lá e sabe dizer bem a diferença do que é o custo americano e o custo brasileiro para o trabalhador, né? E aqui no Brasil a gente poderia ser assim, ou próximo disso, né? Se não tivesse havido tantas situações, tantas coisas erradas dentro do nosso país, né? A gente ainda sobreviveu aí uma época aí, foi a época do real, da URV, Unidade Real de Valor, que depois que saiu o real ficou que nem o dólar, que nosso dinheiro valia, né? Nós tínhamos poder de compra. Mas não foi por muitos e muitos tempos, né? Depois logo voltamos a viver aquela diferença de moeda nossa aí para a moeda norte-americana, né? E o respeito que o cidadão brasileiro merece, que não tem, né? Então a gente fica muito
magoado e chateado com os nossos governantes pela falta de respeito que eles têm com o cidadão brasileiro, né? Hoje mesmo eu escutei aí alguma coisa que eu não procurei nem pegar muito firme, porque as notícias vão estourar. Que Paulo Guedes estava analisando o aumento do salário mínimo para ver se ia acompanhar o índice da inflação. Se ele tiver um pingo de sensibilidade e um pingo de justiça com ele, o mínimo que pode ser feito é o salário mínimo acompanhar o índice da inflação para o trabalhador, né? É o mínimo que o senhor Paulo Guedes pode fazer. Não adianta vir com essa história porque não vai dar, por causa que estamos assim, que estamos assados. Não interessa, vocês já ferraram a vida do cidadão brasileiro com a reforma da Previdência. Agora, ferrar de novo com o aumento do salário mínimo abaixo do índice de percentual que houve de inflação dentro do Brasil, isso é um absurdo, né? Na minha opinião, esse índice que é passado aí de inflação aí que houve no país, para mim, ele não bate não. Mas, vamos lá, né, minha gente? É a mesma coisa da situação a carne aumentou em média de 4 a 5% e dono de mercado falando que aumentou para eles 45%. Então não dá muito para acreditar nos índices passados. Mas é isso aí, minha gente. Eu acho que para um homem que tem uma vida pública, um homem que quer seguir uma vida pública, em primeiro lugar ele não pode pensar só em si próprio. Ele tem que ter um coração, ele tem que ter a atitude de pensar no próximo. Ele tem que ter isso como caráter também, junto ao seu caráter. Não ser o ganancioso e o ambicioso, né? E o mesquinho com o cidadão brasileiro. Temos que ter um pouco de saber dividir, né? De não ser egoísta. Então eu acho que o político, ele tem que pensar sim, pelo salário que ele ganha, pelas mordomias que ele tem. Ele tem que pensar sempre em primeiro lugar no Brasil, segundo lugar no cidadão brasileiro, em terceiro lugar nele e na família. Tá? Está aqui uma vergonha absoluta. Nós não temos nada, nós só temos obrigações de pagar impostos. Esse mês de janeiro aqui está todo mundo quebrado, pagando IPVA, IPTU, material escolar, todo mundo quebrado. Eu nem sei por onde eu vou começar, mas eu vou ter que começar, né, a pagar, né? E o que nós temos de volta nisso tudo? Cadê a segurança pública? Cadê a saúde desse Brasil? Cadê a educação desse Brasil? Cadê um bom salário para os professores? Cadê um bom salário para os nossos policiais? Não existe, né? É um sonho, né? É uma vergonha, né, minha gente? Eu penso da seguinte forma: o governo gasta muito mais do que poderia gastar. Por isso que cada vez ele arrocha muito mais o cidadão brasileiro. Mas ele não gasta com você, cidadão. Ele gasta com eles próprios. Com eles próprios eles gastam. Por isso que eu digo, o Brasil precisa de uma reforma política. O Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil precisa de uma reforma na Constituição brasileira. E o Brasil precisa de uma reforma no Código Penal brasileiro. O Brasil precisa de uma reforma moral. É isso aí. O Brasil precisa também de uma reforma moral na nossa política. Menos falsidade, menos mentiras e mais verdades políticas. É isso aí, minha gente. Márcio Simões, 2022, uma boa tarde. Logo mais
estaremos aqui. Me acompanhe aqui, hein? Me acompanhe aqui no canal do YouTube. E você de fora do estado de São Paulo, não esqueça, hein? Compartilhe meus vídeos para amigos e parentes e conhecidos que morem no estado de São Paulo.